Quando finalmente Justiceiro fica frente a frente com Grey Cop, muitas revelações são feitas e Frank decide acertar as contas com um político importante. Contudo, precisa antes sair vivo da ilha Grand Nixon. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje finalmente iremos finalizar a saga Retorno do Russo, Justiceiro Sem Limites. E se você não assistiu os vídeos que antecedem essa história, os links estarão na descrição. Ou se preferir, procure a playlist chamada Justiceiro Saga Retorno do Russo. A história possui o roteiro de Garth Ennis, desenhos de Steve Dillon, cores de Chris Sotomayor, arte final de Jimmy Palmieri e editor-chefe Joe Quesada. Foi publicado em 2001 e corresponde à revista Justiceiro volume 6, número 5. Tá gostando? Então já deixa o like, se inscreva no canal e vamos girar com a história. Depois de descobrir que Grey Cop iria enviar um 747 com um monte de militares de elite para fazer uma carnificina em Bruxelas, Justiceiro derruba o avião antes dele partir. Porém, o vilão ambicioso se recusou a desistir e mandou pegar o avião do coronel Jean Romilly que estava na ilha para fazer testes nucleares e assim prosseguir com a missão. Agora vemos o russo que foi o único que sobreviveu ao desastre carregando a ogiva para ser instalada no avião dos franceses. E quando o coronel protesta contra aquela ultrajante decisão, Grey Cop ironiza dizendo que irá testar a bomba nuclear como os franceses queriam de uma forma muito mais eficaz, pois irá jogar em cima de um monte de idiotas europeus ao invés de matar peixes no Pacífico. Ao ouvir aquilo, o militar francês fica apavorado e Grey Cop informa que sabe que ele fez arranjos para reabastecer o avião em Madagascar na volta após o teste. Em seguida, ele comunica que os homens que irão acompanhar a tripulação francesa no avião são muito espertos e já receberam a ordem de matar qualquer um que ousar bancar o herói durante a operação. Depois ele o tranquiliza, dizendo que será fácil sair da Europa depois da missão, pois o continente inteiro estará atordoado depois do massacre. Com isso, o russo pergunta se ele também irá para a missão e Grey Cop responde que ele não será mais necessário, pois a bomba nuclear irá fazer todo o serviço e ele ficará na equipe de busca na selva para pegar o Justiceiro. E quando ele corre até a selva para se juntar à equipe, Justiceiro aproveita a ausência do ciborgue para acertar as contas com Grey Cop e mete bala em todo mundo. Enquanto metralhava geral, Frank Castle fica pensando que se sente muito bem na selva. E durante o tiroteio, a munição acabou justamente quando faltava apenas um inimigo. Com isso, ele corre feito um louco em direção ao soldado que estava tão nervoso que errou todos os tiros, dando a chance do Justiceiro se aproximar e quebrar a metralhadora bem na sua cara. E quando não sobrou mais ninguém, Frank grita pelo nome de Grey Cop e o vilão olha para trás. Porém, Russo também consegue ouvir com sua super audição e reconhece aquela voz. E quando o Justiceiro e Grey Cop ficam cara a cara, o vilão diz que Frank não passa de um mero psicopata e que já viu milhares de idiotas como ele, pois não são nada além de viciados em guerra que estão sempre em busca de adrenalina, prontos para atirar em qualquer coisa em qualquer lugar.
E enquanto o Justiceiro ouvia aquelas ofensas, o general informa que aquela aeronave irá liquidar todos os líderes da União Europeia e metade da Bélgica. Com isso, todas as nações que são contra ele irão ficar com medo e a ilha Grand Nixon irá se tornar a capital mundial do terrorismo. E ele ficará ainda mais rico do que já é, pois não irá faltar clientes. Depois ele informa que esse tipo de visão é exatamente o que diferencia eles dois, pois enquanto ele pensa grande, Justiceiro não enxerga nada além da ponta do seu rifle. Em seguida, o chefão informa para Kessler que ele não faz a mínima ideia de com quem está lidando, pois o homem que ele tem nas mãos foi justamente a pessoa que o ajudou a pôr o russo na sua cola em Nova York. Então, finalmente, ele revela o nome do sujeito e Frank não gosta nem um pouco de ouvir aquilo. Então, Krakow diz que ele sabe muito bem cobrir as bases e Justiceiro pega uma arma escondida e atira no miserável. Enquanto o vilão cai no chão xingando horrores, Frank corre o máximo que pode para alcançar o avião. E o russo que havia voltado fica super feliz em vê-lo e parte para pegá-lo, dizendo que nada segura o grande Justiceiro. E quando o vigilante de caveira no peito consegue alcançar o avião pouco antes da rampa fechar, Krakow fica ainda mais zangado e os médicos aparecem para cuidar de sua ferida. E quando um deles se aproxima, toma um soco do brucutu. Entretanto, Russo também consegue entrar na aeronave pela abertura de uma das rodas e o vilão o manda matá-lo. Em seguida, vemos Frank invadindo o avião e atirando em todos os soldados de Krakow. E quando o tiroteio começa, os franceses ficam preocupados com os tiros que estavam atingindo a bomba e decidem reagir. Porém, Justiceiro acabou tomando um tiro de um dos franceses e acabou matando um deles. E antes de Jean Romilly se desesperar pensando que iria morrer, Frank o manda preparar a bomba. E quando o coronel iria contestar, Justiceiro o manda preparar a bomba novamente de forma mais incisiva. E antes do francês, que já estava morrendo de medo, obedecer, Russo aparece quebrando o chão e já parte para cima de Frank. Contudo, Justiceiro enfia a arma na boca do ciborgue e larga o dedo no maldito. Mas como o vilão está mais resistente devido à sua última atualização, consegue destruir a arma com sua mordida e volta a atacar. E como Frank desviou do soco deixando o russo com o braço preso na parede do avião, aproveita a oportunidade para mandar abaixar a rampa e tirar as travas da bomba para levantar o avião assim que ele mandar. Então o coronel obedece e Russo se solta dizendo que irá esmagar o Justiceiro nos seus peitões. Mas como Frank tinha o plano de jogar a bomba nuclear junto com o Russo, deixou ele se aproximar e prendeu a corrente da ogiva em seu beiço. Em seguida, ele manda o piloto subir o avião, fazendo o peso da bomba descer junto com o ciborgue. Ao presenciar tudo aquilo, Jean Romilly diz que está perplexo com tudo que acabou de ver e Justiceiro sugere avisar ao piloto para voar o mais rápido que puder. E enquanto o avião se afasta cada vez mais, Russo, que estava caindo junto com a ogiva prestes a explodir, diz que o Justiceiro de fato merece o seu respeito e começa a rir. Então o paraquedas abre e os habitantes da ilha, sem entender, ficam observando. E quando Krakow percebe que perdeu, fica desesperado. Voltando ao avião, os técnicos franceses iniciam a contagem regressiva. E Jean Romilly diz que ainda não está acreditando que o Justiceiro cometeu aquele ato tão hediondo, pois existem 2.000 pessoas naquela ilha. E quando a bomba atômica explode,
Justiceiro diz que não tem mais ninguém. Depois, Frank informa que irá soltar na Nova Zelândia. E o coronel francês pega a arma que estava com o Justiceiro e aponta para o mesmo, dizendo que ele cometeu assassinato em massa e arruinou o teste nuclear de seu país. E por essas acusações ele irá ser preso em nome da La Belle France. Ao ouvir aquilo, Frank o manda pensar direito, pois prendê-lo complicaria as coisas para todo mundo. E se por outro lado Justiceiro sumir, Romilly poderá voltar para casa com vários grandes feitos, pois destruiu a ilha Grand Nixon, eliminou Krakow, realizando o desejo de toda a União Europeia, e ainda salvou os líderes europeus e a cidade de Bruxelas da obliteração nuclear. Ou seja, o coronel Jean Romilly irá se tornar um grande herói e ninguém jamais irá contestar isso. Ao ouvir aquilo, o francês fica com cara de besta e concorda. O último culpado. 2 semanas depois, vemos o presidente da República dos Estados Unidos, George W. Bush, com muita raiva lendo a matéria sobre o herói francês que foi promovido a general enquanto enchia seu copo de uísque. E quando o político vê o Justiceiro na sua frente, fica apavorado. E antes dele perguntar como o vigilante entrou naquela sala, Frank informa que consegue entrar em qualquer lugar e que seus guardas irão acordar com dor de cabeça. Depois ele diz que 2 homens informaram que o próprio presidente autorizou soltar um maníaco em solo americano. Um foi um investigador da polícia de Nova York e o outro foi Krakow. E quando o presidente iria negar, Frank o manda calar a boca e comenta que o que Krakow tinha contra o grande líder dos Estados Unidos morreu com ele. Entretanto, o simples fato do miserável ter algo contra ele mostra que o mesmo é corrupto, mas isso é problema dele por ser um político. Contudo, o motivo daquela visita é porque ele não gostou de ter um maníaco homicida super forte atrás dele. Ao ouvir aquilo, Bush, que já estava suando de tanto medo, fica ainda mais apavorado, mas Justiceiro comenta que todos os homens que um dia tentaram matá-lo estão mortos. Porém, dessa vez ele está apenas recebendo um aviso por ser o presidente do seu país. Em seguida, ele joga uma munição de 9mm e diz que basta apenas uma daquelas se precisar voltar naquela sala, e desaparece no escuro. Com isso, o presidente se levanta e começa a gritar desesperadamente pelos guardas. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo da saga Retorno do Russo para vocês. Justiceiro Sem Limites é uma narrativa muito interessante que mostra um pouco da podridão do mundo político. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.